Conscientizar para acolher, transformar para incluir. Olá, bengaleiros verdes e simpatizantes, como vocês estão? Estamos em mais uma temporada do nosso querido podcast Bengala Verde no Ar e esse ano a gente vai começar com tudo. Vocês vão assistir a gente quinzenalmente, a gente espera que vocês gostem bastante, que vocês aprendam, que vocês saibam sobre deficiência visual e muito mais. Hoje a gente está com uma convidada maravilhosa, a Isabela, da Natureza de Criança, que vai dar um oizinho pra gente, e aí eu vou continuar explicando o dia de hoje. Olá a todos. Obrigada pelo convite, Cecília. Estou aqui para esse bate-papo especial. Maravilha, muito obrigada, Isabela. Bom, pessoal, hoje a gente vai falar sobre o Natureza de Criança. Ele é um projeto que junta pessoas com e sem deficiência na inclusão no meio da natureza. Ou seja, além de você viver uma experiência em contato com a natureza, uma experiência diferente, uma experiência de tentar sentir os outros sentidos que a gente tem, você compartilha com crianças sem e com deficiência essa experiência. Tem pessoas treinadas para isso, mas a Isabela vai contar direitinho para a gente como é. A gente já falou aqui várias vezes de inclusão no esporte, vocês podem procurar em episódios anteriores, e vocês vão ver que isso também é uma forma de inclusão no esporte, só que de uma maneira diferente. Espero que vocês gostem bastante desse episódio. Comentem, curtam, compartilhem, façam tudo para que cada vez mais as pessoas assistam o Bengala Verde no ar. Bom, vou fazer minha audiodescrição. Eu sou Cecília Vasconcelos, diretora do Bengala Verde Brasil. Eu tenho pele clara, olhos castanhos, sobrancelha arqueada, nariz pontudinho, lábios finos. Eu sou ruiva e eu tô vestindo a camisa do Bengala Verde, meu uniforme. É uma camiseta verde folha, eu acho, com o olho do Bengala Verde, que é o nosso símbolozinho, com uma bengalinha dentro do olho, escrito Bengala Verde, tudo isso em branco, né, para destacar aqui o símbolo e o escrito Bengala Verde. Tô sentada numa cadeira de escritório preta, atrás de mim tem um vidro esfumaçado e uma parede de espuma. Tem um LED também com o tom verde, para a gente ficar já no momento Bengala Verde do estúdio. Os nossos patrocinadores são a Roche Brasil. A Roche Brasil é uma farmacêutica internacional que faz um trabalho de oftalmologia no país e que apoia o Bengala Verde no compartilhamento de informações sobre deficiência visual, para que a gente aumente a conscientização da população sobre a deficiência visual, para que a gente busque causas evitáveis de deficiência, para que a gente reabilite pessoas, para que a gente previna doenças, para que a gente faça com que a comunidade de pessoas com deficiência visual se una, procurando um bem comum. E a gente também tem um outro objetivo que a Roche ajuda bastante, que é reabilitar as pessoas com deficiência visual. Então, como ajudar as pessoas com deficiência visual, principalmente adquirida, a se adaptarem à nova condição de deficiência? Como a gente faz para que elas consigam conviver de forma com mais qualidade de vida, ou com vida com qualidade, a gente diria, nesses momentos tão difíceis de adaptação à deficiência visual. Então, a gente agradece muito a Roche Brasil, pede que vocês também sigam a Roche Brasil e apoiem, e espero que vocês gostem muito desse episódio. Bom, mas agora eu vou parar de tanta introdução, que é necessária, mas que a gente quer ir logo para o assunto principal, e vou pedir para a nossa querida Isabela se apresentar para a gente. Olá, eu sou a Isabela Abreu, sou uma mulher de pele clara, cabelos cacheados, meio castanho claro, olhos castanhos, uso um óculos, estou vestida com uma camiseta branca do Natureza de Criança, que tem o logotipo é uma menina com uma chuva de folhas caindo por cima, e na manga também tem algumas folhinhas verde escuro e verde claro. Maravilha, obrigada, Isabela. Isabela, conta pra gente quem você é, da onde você veio, como que começou a ideia do Natureza de Criança. Eu sou a Isabela Abreu, fundadora do Natureza de Criança, e eu tenho um trabalho com a natureza quase desde sempre, já faz mais de 20 anos que eu trabalho com turismo, com viagens para lugares espetaculares no Brasil. E lá atrás, em 2002, eu queria muito fazer um trabalho voluntário e eu queria unir com esse trabalho voluntário a minha grande paixão, que era viajar e estar em contato com a natureza. E aí, lá atrás, eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa cadeirante
e levar essa pessoa cadeirante do Corpo de Bombeiros para fazer uma trilha off-road na natureza, e naquele momento eu entendi que era esse tipo de trabalho voluntário que eu queria fazer, que era unir a minha paixão pela natureza e levar naquela época alguém que não tivesse possibilidade de estar na natureza por si só. Naquela época, minha tia Lívia Mota, que é do Ver com Palavras Ah, atualmente, ela é sua tia. ela é minha tia. Adoro ver com palavras. Vamos, ó, se você puder também depois, desculpa te cortar, mas aqui eu adoro ela. Se você puder depois contar, o trabalho dela é sensacional. A minha tia, a Lívia Mota, hoje, né, já há muitos anos trabalha com audiodescrição. Ela é especialista, é referência em audiodescrição no Brasil, tem a empresa de audiodescrição Ver com Palavras, e ela faz toda a parte de audiodescrição de muitos espetáculos de teatro, de cinema, enfim, várias peças teatrais e shows, balés, enfim, toda essa parte de entretenimento ela faz audiodescrição para pessoas com deficiência visual. E na época, em 2002, ela era voluntária como professora de inglês na Lara Mara, de uma sala de alunos cegos. E eu tive essa oportunidade de levar essa pessoa cadeirante para passear, só que eu não tinha nenhum contato com a deficiência, com nenhum tipo de deficiência. Então, eu acabei chegando para ela e falando: tia, eu queria muito levar pessoas com deficiência física para passear na natureza, mas eu não sei nem por onde começar. Você conhece alguém na ACD? Né? Na época, a ACD era a única instituição de pessoas com deficiência física que eu conhecia. E aí ela falou assim: olha, eu não conheço ninguém na ACD, mas tem a minha sala de alunos cegos. A gente pode levar essa sala de alunos cegos para passear. E na época, eu lembro, Cecília, claramente como se fosse hoje. Eu falei: tia, cegos não, né? Cegos não, porque eu vou fazer passeios na natureza, e a natureza é muito visual, as pessoas precisam ver a beleza da natureza. Eu nunca tinha tido contato com nenhuma pessoa com deficiência visual na minha vida, e aí foi a primeira aula de inclusão que eu tive e que ficou marcada para sempre, né, até hoje. E ela começou a me falar sobre a cegueira, ela começou a me desconstruir completamente a visão que eu tinha sobre a cegueira, e topei levar a sala de alunos cegos da professora Lívia, da Lara Mara, para um passeio na natureza. Então, eu chamei, ela tinha uma sala de 15 alunos, a Lara Mara topou ali organizar com a gente, eu chamei 15 amigos sem deficiência, e a gente fez um passeio na praia, muito despretensioso, e foi uma coisa espetacular, porque ali nesses alunos cegos tinham vários, eram adultos cegos, né, na época, mas tinham várias pessoas que não conheciam o mar, ou que fazia muitos anos que não iam para a praia, e os meus amigos, eu e os meus amigos, a gente estava fazendo coisas que a gente fazia com uma certa frequência, que para a gente era um lazer, e ao mesmo tempo proporcionando para as pessoas que não tinham tanto acesso a essa praia, de estarem um dia de lazer na praia. Então foi um Uau. sucesso esse passeio, super despretensioso. Essas pessoas voltaram para Lara Mara e contaram para todo mundo. E aí surgiu aí o Grupo Terra, que era um grupo de pessoas que iam fazer passeios na natureza. A gente instituiu uma frequência de uma vez a cada 2 meses, e aí a cada mês tinham mais inscritos para fazer esse passeio. Então começou com 15, no outro mês eram 30, depois 40, e na medida que tinham mais pessoas cegas inscritas, a gente corria atrás de mais pessoas sem deficiência, porque a nossa história era sempre ter um para um, né? E eu lembro que na época as pessoas cegas compartilhavam com a gente, elas falavam assim: todo passeio que a gente faz é uma pessoa que enxerga e uma fila de pessoas cegas, tudo um guiando o outro e se ajudando. E aí, desde o início, a premissa dos nossos passeios era um para um. Então, E isso com o objetivo de guiar a pessoa cega ou com o objetivo de incluir mesmo? O objetivo de guiar as pessoas cegas no passeio na natureza, para que esse passeio tivesse uma inclusão baseada numa descrição individual, né? Então, assim, tanto guiar de ir para o mar, ir para o banheiro, ir para toda a locomoção ser feita de uma forma mais individual mesmo, e não ser uma fila de pessoas sendo guiadas. Então,
Aí no outro passeio a gente foi para sítio, e tudo era um trabalho voluntário, né? Então juntava uma vaquinha, um levava um prato de doce, o outro de salgado, o voluntário entrava com a gasolina, a pessoa com deficiência pagava o pedágio. Tinha todo um esquema comunitário para fazer o negócio Ah, acontecer. era bem inicial mesmo, assim, não tinha uma estrutura Bem, ainda. isso em Lá no 2002. começo dos anos 2000. Exatamente. Só que aí foi crescendo, né? E à medida que foi crescendo, a gente foi precisando se organizar, e aí a gente teve que ter um CNPJ, então virou uma ONG, o Instituto Terra de Inclusão. A gente precisava, à medida que tinha muitos voluntários, a gente precisava ter uma palestra antes para falar sobre a cegueira, para falar sobre condução, para falar sobre desmistificar preconceitos. Então, quanto mais crescia, mais a gente tinha que se organizar para o negócio ficar bem feito. E aí eu Incrível. lembro que a gente tinha muitos voluntários na época que trabalhavam na Telefônica, e a Telefônica ficava aqui na Aclimação, e tinha um super auditório gigante. E aí o negócio foi crescendo, Cecília, que em 3 anos de grupo, a gente chegou a fazer passeios para 150 pessoas cegas e Uau! 150 pessoas que enxergam, indo em comboio de, sei lá, 40 carros saindo de São Paulo para ir para algum lugar de natureza fazer um passeio de um dia. Isso tudo Então, foi um no negócio. estado de São Paulo mesmo. Tudo no estado de São Paulo, a gente ia, e tudo com parceria, né? Então a gente descobriu, e assim, a premissa também era que o lugar precisava ser muito bonito. Então não dava para ser um sítio mais ou menos, ou um lugar com muito coisa cimentada. A gente chegou a fazer um passeio numa praia deserta no litoral norte, que a gente chegou a levar estrutura de banheiro químico, para você ter uma ideia. Gente, Então era tudo muito bem feito. A gente tocou, e aí a gente começou a fazer passeios temáticos. Então era Terra na Bahia, e a gente levava toda a história temática de levar acarajé, capoeira, enfim, trio elétrico, chegamos a contratar trio elétrico, enfim. Foi um negócio muito, e agora a gente olha para trás, né? Foi um negócio muito inovador para a época, não existia ninguém que fazia isso, e o Grupo Terra gerou muitas novas amizades, gerou casamento, gerou emprego, enfim, foi um negócio que mobilizou muita gente, até hoje as pessoas têm uma memória muito forte disso. Então, eu fiquei presidindo o Grupo Terra durante 6 anos, eu fundei o Grupo Terra com um ex-namorado meu, Ricardo Panelli. Já ao longo do Grupo Terra, a relação acabou, mas a gente continuou tocando o Grupo Terra. E aí eu acabei conhecendo o meu marido, ex-marido, no Grupo Terra, é o Guilherme Bara. Eu acabei namorando, casando com uma pessoa cega. olha, então o E Grupo Terra, ele casou, não só casou, os gente! participantes, casou você também. Me casou. Conheci o meu marido lá, fiquei 14 anos casada com o Guilherme, é o pai da minha filha. E aí, quando eu engravidei, eu entendi que eu concebi um projeto que faria a mesma coisa que o Grupo Terra fazia, só que com crianças. Porque eu entendia que a minha filha teria o privilégio de conviver desde sempre com um pai cego. Então, seria uma menina que teria já desde sempre acesso à diversidade, e para ela seria natural, né, esse convívio com a cegueira. E eu queria Sim. que outras crianças também tivessem a oportunidade de conviver com a cegueira desde cedo. Então, eu comecei, aí fiz um projeto, deixei o projeto hibernando um pouquinho, tentei emplacar o projeto algumas vezes, mas eu estava encontrando algumas barreiras, enfim, das instituições entenderem a importância da natureza para a infância e tal. Aí eu falei, quer saber? Vou deixar de lado um pouco esse projeto com as crianças cegas e vou emplacar um projeto com a minha filha e as amigas da minha filha que precisam de natureza, né? Sempre com a natureza muito presente. Comecei a estudar muito sobre a importância da natureza no desenvolvimento das crianças, quando eu tive a minha filha. E aí, passou um tempo, eu falei, agora vai. Aí eu entrei com mais afinco, consegui um bate-papo com a Fernanda Bianchini na escola de balé. Eu precisava ter acesso a mães de crianças cegas, porque o meu Sim. universo era todo com adultos cegos, eu não tinha acesso à infância, né? A cegueira com a infância. E aí a Fernanda Bianchini me abriu a porta ali do balé, eu cheguei com o meu computador ali embaixo da escada,
para falar com 5 mães que estavam esperando seus filhos cegos na aula de balé e apresentei os projetos. Não tinha nome, nada. Eu falei, gente, eu tenho esse projeto que eu quero levar crianças cegas e crianças que enxergam para ter um dia de natureza, exatamente como tinha nascido o Grupo Terra na época. E aí as mães Sensacional. falaram assim, olha, eu já tinha um grupo com as amigas da minha filha, que a gente ia uma vez por semana para o parque, a Alfredo Volpi, em São Paulo, e eu queria incluir as crianças cegas nesse passeio. E aí elas falaram, olha, Isabela, a gente adorou o projeto, só que de dia de semana a gente não consegue, porque a nossa rotina é muito tomada por várias terapias e função com as crianças. Mas se um dia você quiser fazer esse passeio de final de semana, a gente topa. E eu não queria fazer de final de semana, eu não quero fazer de fim de semana, porque fim de semana eu tô com a vida lotada, tal. Aí demorou um tempo e eu resolvi fazer de final de semana, convidei essas 5 mães das crianças cegas da Fernanda Bianchini, que eu conheci, convidei 5 mães de amigas da minha filha, e a gente foi exatamente para o mesmo lugar que nasceu o Grupo Terra, que foi na casa de praia, lá no Litoral Norte. E foi novamente um espetáculo, né? De novo, tinham crianças que nunca tinham ido para a praia, e aí nasceu um movimento de levar crianças com deficiência visual e crianças sem deficiência para um dia de natureza, com o objetivo de fazer com que essas crianças tivessem acesso à natureza, que era importante para o seu desenvolvimento de todas elas, e para que crianças sem deficiência tivessem contato com crianças cegas desde a infância, para crescerem adultos mais tolerantes, mais respeitosos e com menos preconceito em relação à deficiência. E eu escolhi a cegueira porque estava na minha zona de conforto, né? Eu tinha a vida no Grupo Terra de tantos anos, a vida com o pai da Clara de tantos anos e agora a vida com as crianças com deficiência. E aí foi um sucesso, aí a gente fez o primeiro passeio na minha casa de praia, foi muito legal, aí a gente fez de novo a mesma história, depois a gente foi para um sítio, aí uma amiga minha emprestou um sítio, e nesse sítio a gente fez várias atividades, e nesse sítio tinha um lago, e esse lago tinha um caiaque. E aí a gente fez várias atividades, tinha atividade de horta, trilha, galinha, pintinho, um monte de coisa para as crianças fazerem. Só que o caiaque foi o maior sucesso. E as crianças ficavam fazendo fila para andar de novo no caiaque, só tinha um caiaque. E aí eu fiquei intrigada com aquilo, falei, nossa, mas o caiaque fez tanto sucesso, e essa fila empatando, né? Eu queria que tivesse mais caiaques. Mas, enfim, fiquei com isso na cabeça, o passeio foi uma delícia, foi um sucesso. E aí teve um dia que eu estava... E aí, enfim, aí eu já estava com o projeto no ar. Então, assim, vai rolar, vamos só se estruturar para esse projeto rolar mais vezes. Não tinha esse nome ainda. E eu já vinha começando a trabalhar também com crianças, né, na minha área de trabalho mesmo, que eu trabalhava com turismo e acampamentos. Eu já vinha trabalhando, começando a também trabalhar com crianças sem deficiência. Então, a minha vida começou a ser construída com natureza e infância desde que a minha filha nasceu. E aí, no final desse ano, eu tive a oportunidade de, numa visita técnica do meu trabalho, conhecer um lugar que se chama Legado das Águas, que é uma reserva de Mata Atlântica perto de Juquitiba, que pertence a Votorantim. E aí eu cheguei lá, é uma reserva espetacular de mata. Quando eu cheguei lá, Cecília, eu cheguei na beira da represa para fazer a canoagem, que era uma atividade que eles tinham. Quando eu cheguei lá, tinham 30 caiaques empilhados, assim, na beira da represa. Eu olhei para aquilo, eu falei para o diretor... Tudo que você queria. Eu falei, William, eu nunca vi um lugar com tanto caiaque assim na natureza. Isso, meu sonho de consumo. Vamos fazer um passeio aqui com as crianças cegas? E aí ele falou, vamos. Né? Então, nasce um projeto piloto, tinham 30 caiaques, então o que cabia eram, toda a conta eram, enfim, 11 crianças cegas, 11 crianças que enxergam e mais 11 adultos acompanhando cada criança. A gente fez a divulgação ali com aquelas mães que começaram tudo para elas chamarem mais 5 mães, e aí o Legado das Águas deu gratuidade na alimentação, no passeio de caiaque, a gente fez uma vaquinha para contratar a van, chamou a médica voluntária que eu tinha amiga, enfim, chamei os amigos e fomos no primeiro passeio, que foi o piloto aí do que é o Natureza de Criança hoje.
né? Isso em que ano, Isabela? Isso foi final de 2019. Tá. Daí veio a pandemia, né? E aí esse passeio foi um sucesso. Imagina, a represa é maravilhosa. Eu falo que são aquelas montanhas cheias de brócolis, porque é uma mata atlântica primária. Então, era aquele brócolis que hoje em dia é super raro a gente ver aqui no estado de São Paulo, aquela mata atlântica fechada, sem pasto, é uma reserva mesmo. Uhum. E aí a Votorantim, na época, também foi muito legal, porque nesse legado das águas, eles tinham construído um jardim sensorial, cheio de plantas, de ervas, tudo com placa em braille, porque tinha tido uma experiência de alguém lá dentro da reserva que tinha amigos cegos e que construiu esse jardim sensorial inspirado nesse casal de cegos, e Uhum. ninguém com cegueira tinha visitado esse jardim sensorial. Então, quando a gente fez esse passeio, a gente deu vida para um projeto que o Legado das Águas tinha, que nunca ninguém quase tinha usado. Então, eles gostaram muito do projeto, me chamaram e falaram assim: se você tiver esse projeto aprovado pela Lei de Incentivo ao Esporte, a gente patrocina você. E eu nem sabia que existia a lei de... Quer dizer, eu sabia que existia a lei de esporte, mas eu não imaginava nenhum, não sabia nem como que era o caminho. E aí eu investi, né, nesse conhecimento, mas era pandemia. Eu falei, isso agora o Instituto Votorantim não vai querer nem saber disso, meio que deixei de lado. E eles me procuraram, sei lá, 4 meses depois. E aí, você achou alguém para te ajudar com a lei de incentivo ao esporte? Eu falei, não, mas a gente está na pandemia. Eu falei, não, mas a vida continua, os projetos estão aí. Enfim, aí eu encontrei um escritório que topou me ajudar, que é a Fonseca Projetos, que era especialista em lei de incentivo ao esporte, e a gente escreveu o projeto, então, para o Ministério da Cidadania. A gente teve o projeto aprovado pela Lei de Incentivo ao Esporte, e aí a gente já tinha meio que o patrocinador engatado, ele só estava esperando a gente ter a aprovação da lei para fazer a doação via imposto de renda, né? Porque a Lei de Incentivo ao Esporte, ela faz com que as empresas possam destinar até 2% do seu imposto para projetos que têm a chancela da lei. Então, a Votorantim foi a nossa primeira patrocinadora, bancou 3 eventos nesse primeiro ano, e aí tudo começou, né? E aí já começou de uma forma muito mais estruturada, né? Aí já começou de forma estruturada, com prestação de contas, com contratação de transporte, com a contratação de alimentação, com camiseta, com enfim. Uhum. E aí engatou esse ano 1 de projeto incentivado. O projeto foi absolutamente um sucesso, porque a gente deu... E aí o projeto tem várias... Ele pega muitas nuances, né? O objetivo principal é colocar crianças com e sem deficiência em contato umas com as outras, num ambiente natural, onde o desafio de estar na natureza para as crianças, ele é muito semelhante, você tendo ou não deficiência, né? Não que a gente queira negar a deficiência ou anular as dificuldades da deficiência, mas quando você coloca todas as crianças juntas num desafio comum, Sim. a deficiência, a gente naturaliza muito mais essa relação. Ali está com todo mundo com medo de entrar na água, inclusive os adultos, né, que não sabem remar, que não sabem nadar, enfim. Então, o projeto entra com essa possibilidade de colocar crianças com e sem deficiência num ambiente natural, em que elas passam a ter uma relação muito natural de convívio, de enfrentar desafios semelhantes, e da gente mostrar como aquela primeira aula de inclusão que eu tive em 2002, ela é viva até hoje, que é a natureza com todos os sentidos, né? Que a natureza não é algo só visual, que ela é algo que a gente pode experienciar e viver com todos os sentidos, e isso é uma potência também para as crianças sem deficiência. Então, o projeto atinge muitos objetivos ao mesmo tempo, né? Ele acaba encorajando as mães que vivem esse processo a viver outras experiências desafiadoras com as suas crianças, depois que elas veem a sua criança entrando no caiaque, enfrentando aquela natureza desconhecida, ela se sente muito mais encorajada também de enfrentar outros desafios fora dali. Enfim, tem um monte de benefícios que a gente pode falar mais para frente, o impacto do projeto na vida das pessoas. Mas, resumindo a sua primeira pergunta dessa história, de como tudo começou e como que isso nasceu dessa forma. Então, hoje a gente tem
o programa Natureza de Criança Inclusivo aprovado pelo 5º ano consecutivo. Então, a gente está conseguindo, todo ano a gente tem que inscrever o projeto no Ministério para ter a chancela. Aí, depois que você tem a chancela, você ainda tem que ir atrás de patrocínio. Aí você só consegue efetuar o projeto se você tem as duas coisas: a chancela do Ministério e depois a captação de recursos. Então, a gente fez 3 programas no primeiro ano, com patrocínio do Instituto Votorantim. Depois a gente teve o patrocínio de outra empresa, que está com a gente agora até 3 anos. E aí a gente faz o número de eventos que a gente consegue captar. Então, pelo Ministério, a gente tem até 6 programas no ano aprovados, mas aí o quanto a gente capta é o quanto a gente coloca no ar o programa. E a gente acabou de ter uma edição neste sábado. Agora, a gente não faz mais o Legado das Águas, nesse ano, agora, ano 4 do projeto, a gente está realizando o programa no Parque das Neblinas, que é perto de Mogi das Cruzes, que é do Instituto Ecofuturo, que é nosso parceiro, que também é uma reserva de Mata Atlântica, perto de São Paulo, e ao invés da gente fazer a atividade da canoagem numa represa, a gente faz num rio de água cristalina, mas é um rio, né, uma experiência muito diferente também para as crianças. Nossa, incrível. Eu só fiquei com uma dúvida, Isabela. E aí você continuou fazendo esse trabalho com adultos também, no outro grupo, ou você está focada mesmo na infância? O Grupo Terra, o Instituto Terra de Inclusão, eu presidi durante 6 anos, então de 2002 até 2008. A gente lá no Grupo Terra formou a primeira equipe de corrida de aventura do Brasil a incluir atletas cegos na equipe. Então, uma corrida de aventura é uma corrida que envolve canoagem, trekking, navegação e bicicleta de montanha. Aí eu saí do Grupo Terra depois de 6 anos, o Ricardo continuou com o grupo, aí focado nas corridas de aventura. Acabaram os passeios na natureza com aquele grande número de pessoas quando eu saí. Ele continuou ainda durante alguns anos com a equipe de corrida de aventura. A gente tem 2 atletas cegos que conheceram a corrida de aventura no Grupo Terra, que continuam na aventura até hoje, mas acabou que o Grupo Terra depois continuou diminuindo, aí tornou um grupo de caminhantes na cidade de São Paulo, aí o Ricardo acabou saindo. Então, hoje, o Instituto Terra de Inclusão, que é a ONG que a gente fundou, existe como um instituto que gere o Natureza de Criança focado nas crianças cegas. Então, o grupo de adultos ele foi diminuindo à medida que eu e o Ricardo saímos da liderança, e agora meu foco é absolutamente criança e natureza. Desde o meu trabalho com turismo, né, que o propósito de levar famílias com crianças para a natureza, até o trabalho do Instituto Terra, que é um trabalho ligado ao terceiro setor com crianças com deficiência visual. Perfeito. E a criança que participa desses eventos, né, que vai ter um dia de experiência na natureza, ela tem que ter de quantos a quantos anos? De 5 anos a 14. Ah, então tem uma faixa etária específica que participa. Exato. E aí a gente faz assim, a gente inscreve as crianças com deficiência visual e adolescentes, a gente abre 11 vagas por programa, e aí, à medida que essas crianças ou adolescentes se inscreveram, a gente abre também as inscrições para as crianças sem deficiência. Então, as inscrições são todas abertas no Instagram, mas com relação às crianças e adolescentes com deficiência, a gente precisa ir um pouco mais atrás, porque é um programa menos conhecido para as crianças, para as pessoas com deficiência visual. Então, a gente tem parceria com algumas instituições para divulgar. E aí, à medida que a gente tem a inscrição das crianças e adolescentes com deficiência visual, a gente tenta casar duplas que tenham idades semelhantes para viver o passeio na natureza de forma junta, em dupla, no dia do evento. Então, se eu tenho uma criança com deficiência visual de 7 anos, eu vou procurar uma criança sem deficiência de 7 anos para fazer dupla, para que essa relação tenha mais chance de dar certo. A gente também tenta casar até gênero, porque como a gente tem um dia só, é um dia de experiência na natureza, às vezes as crianças demoram um tempo, normalmente, para se relacionar, né? Independente de ter ou não deficiência. Então, se a gente casa gênero, né? Uma menina de 7 anos com uma menina de 7 anos,
tem mais chance delas se relacionarem mais rápido do que eu colocar uma menina de 7 com um menino de 14, né? Sim. Então, E os pais, eles participam? Eles estão junto? Como é que é a inserção sim, dos pais no contexto? é sempre uma dupla, né? Uma criança com deficiência, uma criança sem deficiência e um adulto acompanhando essa criança. Tá. Que são Um os adulto pais ou responsável. que é alguém, tipo um instrutor? Não, é o pai. O É o pai. pai ou a mãe ou a tia, alguém da família. Interessante. Então, E, e a beleza do programa é um programa gratuito, né? Então é tudo absolutamente gratuito. Então você sai sim. de São Paulo às 7 da manhã, em todo o transporte de van, com uma ambulância fazendo a escolta, que ela dá o apoio no programa, vai para o Parque das Neblinas, né, atualmente, chega lá toda a alimentação incluída, toda a equipe de técnica de canoagem, todo o passeio de caiaque, toda a movimentação, é tudo de forma gratuita e a gente volta 9 da noite para cá. Uau! E como é que é o feedback tanto das crianças quanto dos pais por viver esse dia? O feedback é espetacular, Cecília. Assim, a gente acabou de fazer agora, sábado, né? E a gente, domingo e segunda, são os dias que a gente fica colhendo os feedbacks nas redes sociais, os áudios no grupo de WhatsApp. É muito transformador. É muito mais transformador do que a gente pode imaginar. E o relato das famílias é que só dá para entender o que é esse evento quando você participa. Então, o que eu sempre convido é dá esse passo, sabe? Tenha coragem de viver essa experiência, porque o que você vai viver, você nunca vai viver isso na sua vida em nenhum lugar, de forma nenhuma, porque é uma coisa muito única. Ninguém faz isso no Brasil. É num lugar lindo de natureza, com uma estrutura de primeira, sabe? São barcos de primeira, alimentação de primeira, equipe de primeira, é tudo feito. Não é aquele evento gratuito que você vai, é tudo meio, sabe? Você pega as coisas de pior qualidade porque é tudo de graça. Não é assim. A gente usa toda a expertise que a gente tem em todos os programas pagos que a gente faz, e bem, né, que não são baratos os programas de turismo que a gente faz, e a gente aplica com o mesmo carinho, com o mesmo afeto para essas crianças. Então, o feedback é esse, é transformador, né? A criança chega muito resistente, às vezes, à experiência na natureza e sai de lá de uma forma, com uma relação muito afetuosa com a natureza. Ela sai com a autoestima lá em cima, porque ela conseguiu vencer um medo e um desafio muito grande. Ela sai se sentindo assim, que ela pode muito mais do que ela achava que podia, sabe? E o fato de você estar no rio, desconhecido, de você entrar num barco, imagina a sensação de uma criança com e sem deficiência, mas especialmente uma criança cega, né? Entrar num barco, sentir a instabilidade do barco, que ele se mexe, à medida que você mexe o corpo, o barco balança. Deslizar numa água, ficar ouvindo aquele barulhinho da corredeira, e o rio é muito tranquilo, cheio de passarinho, cheio daquele cheiro verde fresco, aí você entra para o sol, você sai para a sombra. É uma explosão de sensações, é uma coisa assim, a gente faz um minuto de silêncio no meio do rio. Esse último passeio, eu falei, gente, vocês topam fazer um minuto de silêncio? Porque é um desafio para a criança ficar um minuto em silêncio. Com certeza, fazer elas ficarem em silêncio deve ser difícil mesmo. E é isso que, assim, é tanto som espetacular, que aí uma criança de 5 anos, no meio dessa minha proposta, falou, a gente pode ficar 2? Uma criança cega falou assim, a gente pode ficar 2 minutos em silêncio ao invés de só um? E aí a gente faz esse minuto de silêncio e eu perguntei para ele, e aí, o que vocês ouviram nesse minuto? A gente ouviu o passarinho, a gente ouviu o vento balançando nas árvores, a gente ouviu o barulho da água. Então, traz... para as crianças sem deficiência, essa experiência também traz uma potência muito incrível de perceber a natureza com seus outros sentidos e descortina a visão que se tinha sobre a cegueira, né? Porque muitas vezes as pessoas acham que a pessoa cega vive um mundo triste, um mundo que não faz muita coisa, um mundo com pouco repertório. E aí, quando você vê aquelas famílias de criança cega fazendo o que fazem,
Você fala assim, entendi, né? A criança com deficiência visual também faz as coisas, né? Também pode fazer as coisas. E o que é muito especial é que a gente tem adultos cegos como líderes de equipe. Então, o nosso passeio leva 50 pessoas, a gente divide essas pessoas em pequenos grupos, e cada grupo tem um líder cego, que é um atleta, é um educador físico cego. Então, eles também são referência para essas famílias de crianças cegas, de olha só, né? Onde essa pessoa chegou? Né, o Edu, que é uma pessoa que participa do nosso grupo, ele é um atleta cego que tem um projeto de ser a primeira pessoa cega a subir os 7 picos mais altos Do do mundo. mundo. Ele já Uhum. subiu 3, né? Então, são muitas histórias de vida que inspiram, de todos os lados, né? Para todos os cantos. É uma troca muito única e uma oportunidade muito única. E hoje a gente vive a nossa maior dificuldade hoje é fazer essa informação chegar no público para o qual a gente existe, que a gente existe para levar as crianças cegas para os passeios. E hoje o nosso maior desafio de projeto é fazer com que essa informação chegue nessas famílias e que essas famílias valorizem vir com a gente, né? E abram mão do seu sábado, de alguma outra coisa que ela tinha para fazer, para viver essa experiência. Não, assim, nossa, te ouvindo, eu queria ter de 5 a 14 anos, deixa eu voltar aqui no tempo para poder participar, mas fiquei pensando em vários comentários. Primeiro conheço o Edu, ele é ótimo. Eu brinco com ele que ele tem que, quando ele for pro Everest, levar uma camiseta do Bengala Verde para pôr lá em cima, para a gente poder Verdade, dizer que a gente chegou no lugar mais alto do mundo. verdade. Ai, muito bom. Mas fazendo assim, comentários, primeiro, é, parabéns pela longa trajetória e pela ideia. Eu fico muito impressionada quando pessoas que não têm deficiência, de alguma forma, se sensibilizam e percebem que a gente precisa quebrar as barreiras que existem para que essas pessoas tenham possibilidade de inclusão. E te ouvir contando, né, de todo o trabalho que vocês tiveram ao longo do tempo, como tudo tinha que ser assim, muito combinado, precisava de muita voluntariedade das pessoas, tudo dependia de N coisas que estavam na mão de vocês e que vocês faziam de uma forma mais, eu não diria amadora, mas de uma forma mais pessoal, né? Uma forma não Sim, empresarial, né? Eu acho que isso é incrível de ter se mantido, de ter podido aí no grupo inicial ter feito pessoas se conhecerem, criado laços, fazerem essas pessoas se tornarem corredoras de aventura, fazerem essas pessoas saírem de casa, fazerem essas pessoas se sentirem pertencentes, se sentirem capazes. Então, desde o começo, eu já acho a história extraordinária, já digo parabéns, porque realmente essas pessoas com deficiência visual precisam estar no mundo e participar, e não só do mundo urbano, mas também do mundo natureza. Mas o que eu queria falar mesmo do natureza de criança é que, assim, fico muito feliz que tenham olhado para o seu trabalho, para o seu projeto, tanto do ponto de vista governamental quanto do ponto de vista empresarial, e tenham querido proporcionar isso. Porque realmente, eu como psicóloga e pessoa com deficiência visual te ouvindo falar, fico pensando, né? A criança com e sem deficiência, estando em um mesmo ambiente, primeiro a gente inclui, porque elas percebem que por mais que uma seja diferente da outra no ponto de vista enxergar, elas têm a mesma idade, elas têm características semelhantes, elas podem se tornar amigas, elas podem trocar ali, elas podem levar aquilo para frente, né? Então, só neste aspecto de colocar a criança com e sem deficiência, eu acho muito legal. E a gente não vê muito, porque normalmente vem para exato, pessoa com deficiência visual, é só pessoa com deficiência visual, né? verdade. Uhum. Não tem essa coisa de ter essa junção que vocês fizeram, que é extraordinária. Uma outra coisa que eu, assim, também fiquei pensando é, poxa, a criança com deficiência visual ouve muito que não é capaz, que não vai conseguir, que não pode fazer. E ela está nesse ambiente de instabilidade, de natureza, de aventura, e descobrindo que ela pode, o quanto isso traz senso de independência, autonomia, autoconfiança, né? Realmente eu imagino o quanto que a autoestima dessas crianças deve levantar, né? Verdade, E muito, com muito. uma potência que não é a potência da psicoterapia, porque a psicoterapia, claro, ajuda, mas isso é uma outra forma, pôr a pessoa numa experiência que ela nunca vai ter e que vai transformar o entendimento que ela tem
sobre o que ela vive, sobre ela mesma, né? Sim, nossa, falou? Que maravilhosa a sua colocação, Cecília, porque é isso mesmo. Acho que você captou de forma muito precisa o que a gente vive. É isso mesmo. Nossa, incrível. E aí, assim, eu acho tem mais duas cerejas do bolo, porque eu achei tudo cereja do bolo. Aham. A outra cereja do bolo é que quando você coloca um adulto familiar para participar, você vai quebrando os paradigmas e preconceitos que são muito mais rígidos e construídos no adulto. Sim, Por- super. porque o preconceito ele é construído socialmente. Então, a criança ela é muito menos preconceituosa do que o adulto. O Sem adulto dúvida. ele já tem as ideias pré-concebidas, é daquele jeito, ponto final. E você conseguir levar o adulto para uma situação dessa, para você mostrar que a criança com e sem deficiência pode estar em um mesmo ambiente, fazendo uma mesma coisa, e elas vão acessar de forma diferente os sentidos e o que tem ali para ser acessado, é sensacional, né? Porque a gente começa não só a educar crianças para que elas sejam mais inclusivas, que já é um objetivo por si mesmo ótimo, mas a gente também faz com que os adultos quebrem os próprios paradigmas, né? Exato. Muito bom. Exatamente. E a cereja do bolo é ter instrutores com deficiência visual nesse processo. Porque eu acho Sim, sim. que inclui o adulto, com certeza eles devem amar participar, mostra para esses pais que os adultos com deficiência visual chegaram lá, e mostra para a criança com deficiência visual e sem que existem adultos com deficiência visual e que eles também estão lá participando, estando no grupo. Então, olha, eu fiquei assim, embasbacada, acho que é a palavra, com todo o projeto, sensacional. Eu realmente queria ter de 5 a 14 anos. Mas olha, você está convidada desde que você tenha uma criança, pode ser qualquer criança, pode ser filha de amigo, pode ser da sua família, pode ser, enfim, você está convidada. A gente tem recebido adultos cegos, desde que tem uma criança, pode ir. Então a gente recebeu já duas mães e uma mãe cega com uma criança com baixa visão e um pai cego com um filho sem deficiência. Então, dependendo enfim, a gente tem recebido e é muito legal. Basta ter uma criança para participar. Então, você já é convidada levando uma criança. Pode deixar, vou encontrar uma criança, acho que vou escalar minha sobrinha para ir comigo, para a Sim. gente poder participar. Muito bom. E assim, você explicou muito bem como é a natureza de criança, acho que deu para super entender. Tem alguma pergunta que eu não te fiz ou algo que você queira complementar sobre o projeto? Eu acho que não. Acho que você fez uma pergunta, eu já respondi, já contei na linha do tempo tudo. Eu acho que não. Tá certo. Não, realmente, você contou assim com uma riqueza de detalhes absoluta. Eu agradeço imensamente, a gente precisa ir encerrando. O Uhum. Bengala Verde, ele é uma instituição que cuida de pessoas adultas com deficiência, a princípio, deficiência visual. A gente, né, tem esse papel de conscientizar e de reabilitar pessoas. A gente fica imensamente feliz quando a gente encontra pessoas que também estão nesse propósito, outras instituições que estão fazendo trabalhos relacionados ao tema. E a gente quer, por favor, que você fale, né, como as pessoas se inscrevem, quando tem, se tem critério para incluir além de idade, como essas pessoas podem fazer, onde elas podem te encontrar, para que a nossa comunidade te conheça, quem ainda não conhece, né? Te conheça, passe a saber, distribua essa informação, para que essa informação realmente chegue em quem a gente precisa, que são essas crianças. Então, se você puder passar todas as informações para a gente divulgar bastante, eu vou ficar muito, muito agradecida. Tá bom. Então, hoje, a gente divulga os programas na rede social do Natureza de Criança, que é @natureza de crianca. Então, toda vez que vai abrir, que vai ter passeio, a gente hoje encerrou o ano 4 do passeio, né, do ano 4 da aprovação do Ministério. A gente já tem aprovado pelo Ministério e captado recursos para mais 5 eventos, que podem acontecer quando o Ministério liberar o recurso. A gente já tem recursos para mais 5 eventos, então pode acontecer a partir do segundo semestre desse ano ou o ano que vem, mas assim, a gente já está muito feliz que a gente vai poder aí dar oportunidade para mais 55 crianças com deficiência visual, já tá contratado, assim. Então, a gente abre a divulgação no Instagram e a gente coloca lá, inscrições abertas, a gente deixa normalmente 10 dias, tanto para criança com e sem deficiência se inscreverem,
tem um link de inscrição no Google Forms. A gente também tenta divulgar nas pessoas, nas mães que já foram, né, no grupo de pessoas, de mães com deficiência, a gente tenta espalhar essa informação para ela chegar no máximo de pessoas possíveis. Lembrando que a gente sempre tem muita vaga para pessoa com deficiência e a gente tem sempre lista de espera gigante para as crianças sem deficiência. Então, hoje em dia, já é um passeio muito requisitado pelas crianças sem deficiência, pelas famílias sem deficiência, porque isso chega mais fácil para elas. E a gente fica atrás, às vezes, esse último passeio, a gente abriu vaga, para você ter uma ideia, para crianças sem deficiência visual, com outras deficiências, que também é um movimento que a gente está fazendo agora, de abrir. Então, esse último passeio, a gente teve a primeira vez uma criança com deficiência física no nosso passeio, a gente já teve criança com deficiência auditiva, aos pouquinhos a gente está trazendo outras, porque a gente não consegue preencher com crianças com deficiência visual o nosso passeio. Então, é via Instagram, é via WhatsApp, é só se inscrever. O que eu quero dizer é que se você tem deficiência visual, você vai para o passeio. É só se inscrever, porque não tem disputa, não tem processo seletivo das crianças com deficiência visual. É se inscreveu e vai. Só tem a obrigatoriedade de participar de 2 dias. A gente tem um pré-evento, um final de semana antes, aqui em São Paulo, das 9 ao meio-dia, num parque em São Paulo. E aí a gente tem o dia do evento, que você precisa ter o dia inteiro disponível. Então, muitas pessoas não vão ao passeio, não se inscrevem, porque tem algum compromisso no dia, na semana anterior. E para a gente é obrigatório, porque é nesse passeio que a gente apresenta o projeto, que a gente se apresenta, que a gente apresenta a equipe, a gente já leva os caiaques, para que as crianças com deficiência visual já tenham uma experiência tátil de entrar no caiaque, de sentir o caiaque, de entender o remo, para que não seja uma surpresa. Uma coisa que a gente aprendeu nesse processo de inclusão das crianças cegas é quanto mais informação tátil você pode dar antes de você, de fato, entrar na água para a criança se sentir segura, melhor, né? Então, vocês encontram Natureza de Criança também no site www.naturezadecriança.com.br. Tem uma página lá só do programa inclusivo, que tem as fotos, os vídeos dos programas que já foram, e no Instagram, @Natureza de Criança. Olha, perfeito, Isabela, parabéns, 1000 vezes parabéns pelo seu trabalho. Com certeza esse episódio vai ser muito assistido, nós vamos divulgar. Eu espero que cada vez mais crianças com e sem deficiência participem, que seja algo muito duradouro. Agradecemos sua participação aqui, pedimos que todo mundo que está aí assistindo em casa curta, compartilhe, comente, ponha a notificação no sininho para saber quando a gente lança novos podcasts. E é isso, até o próximo episódio do Bengala Verde no Ar. Obrigada, Cecília. Posso falar dos patrocinadores? Pode sim. Então, esse evento, o Natureza de Criança Inclusivo, esse projeto, ele acontece graças ao apoio de empresas privadas. Então, hoje a gente tem o apoio da Solenis e da Diversity Brasil, que são multinacionais, que apoiam o projeto já pelo 3º ano consecutivo. E esse ano a gente também conta com a parceria do Instituto Ecofuturo, que é o Instituto da Companhia Suzano Papel e Celulose, e do Parque das Neblinas, que é gerida pelo Instituto Ecofuturo, que nos recebe nessa reserva de Mata Atlântica. Então, eu gostaria de agradecer esse apoio dessas equipes, dessas pessoas que acreditam no projeto e fazem um projeto com vida longa. E a gente tem também a parceria esse ano muito especial da Laramara. A gente está fazendo o nosso ponto de encontro para a saída e chegada do passeio na Laramara. A Laramara abre cedinho para a gente usar os banheiros, usar toda a estrutura, fazer um embarque com segurança. Então, graças a essa rede, a gente consegue fazer o programa estar no ar. Muito obrigada pelo convite, adorei participar e conte comigo para o que for preciso nessa jornada de inclusão. Muito obrigada, até a próxima, pessoal.